como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, primeiro, nós vamos ouvir o professor Vilmar Dalbó Macari, que é mestre em Estudos Políticos e Teologia pelo Instituto Universitário Sofia Florença, na Itália, é professor da FACASP, e ele vai nos ajudar a entender e compreender um pouquinho a situação pela qual nós estamos passando. Ele tem de 15 a 20 minutos, e depois, então, a gente passa para o Nilo Agostini, e aí eu depois, na hora, eu vou fazer a apresentação do Frei Nilo. Professor Vilmar Dalbó, é com você, e todos desliguem o microfone para o professor Dalbó fazer a sua apresentação. Obrigada pela sua participação, professor Vilmar. Então 15 a 20 minutos para a sua apresentação. Ok, o meu áudio está bom, vocês conseguem me ouvir perfeitamente? Ok, obrigado. Então vamos lá, de 15 a 20 minutos, eu tenho a noção que nós estamos num ambiente de extensão, estamos com participantes da nossa comunidade externa, portanto nós vamos, claro, manter a propriedade de uma linguagem própria de um ambiente acadêmico, comprometido com a verdade, mas trazendo sempre a intenção de construir o conhecimento. Então, não vamos se apegar tanto aos conceitos muito específicos da ciência filosófica, teológica, bioética, mas vamos ver como é que ela se desdobra no chão da vida. Eu gosto muito de falar na moral vivida, né? Bolda fala sempre para nós, a moral vivida, né? A arte de fazer escolhas. Então, vamos tentar entrar dentro desse universo de forma simples, mas verdadeira. Aproveito para saudar, então, a Faculdade Católica de Santa Catarina, que é sempre uma irradiadora do humanismo cristão e integral em Santa Catarina. Inclusive reconhecida pelos avaliadores do Ministério da Educação, quando nos visitaram, com uma propriedade muito forte de fazer essa interação entre fé e vida. Isso é fruto da caminhada do Instituto Teológico de Santa Catarina há 40 anos, e agora com a nossa faculdade, que traz essa radicalidade de aproximar os universos da fé no concreto da vida. Aproveito também para saudar o programa de iniciação científica na nossa professora agora emérita de Bíblia, a professora Silvia, que tem essa missão agora no programa de extensão, abrir as portas da universidade e levar o conhecimento para a nossa comunidade externa. Fazer mais ou menos o que o Papa Francisco pede, né? Uma universidade em saída, não só a igreja em saída, mas uma universidade em saída, os programas de extensão em saída, os programas comunitários. Então, agora, a Silvia tem essa missão. Saudando a Silvia, também quero acolher todas as mulheres que aqui estão no mês de março, o mês das mulheres, e dizer que para nós é sempre uma alegria. Março é sempre bem vivido, nós somos um estado com nome de mulher, uma faculdade com nome de mulher, Santa Catarina, e temos mulheres, professora Silvia na extensão, professora Terezinha no programa de pós-graduação, professora Patrícia na direção, então não é só um discurso, é uma prática, de dentro para fora e de fora para dentro. Aproveito também para saudar o professor Dr. Nilo Agostini, que sem dúvidas hoje é uma referência no estudo da moral e da ética na escola brasileira e latino-americana. Lá na minha época de graduação, se eu voltar do doutorado, do mestrado, na graduação, eu me deparei com os livros dele. Então, com certeza, ele tem um pouquinho de cabelos mais brancos do que eu e também muita mais carga de leitura e produção. Se eu não me engano, professor Nilo já chega em 12 a 13 obras publicadas. Então, para nós, é sempre uma alegria estar na presença do senhor professor. E também não poderia de parabenizar a nossa desterro, professora Silvia. Florianópolis hoje completa 348 anos. A Ilha da Magia, a Ilha do Desterro. A Ilha da Magia, mas que nesses últimos tempos
Perdeu a conexão, né? Perdeu. Deve ter acontecido, mexeu em algum botãozinho, né? Mas, só continuando a fala do professor Vilmar, a gente agradece imensamente também a iniciativa do Frei Nilo, que prontamente nos trouxe esse tema para debate, e fiz a ponte com o professor Dalbó, e hoje, então, estamos fazendo essa conversa entre os dois, né? A proposta que... Voltou, por Voltou. isso caímos. Eu só estou explicando que a nossa proposta é fazer essa ponte entre o professor Vilmar Dalbó e o Frei Nilo Agostinho. Pode continuar, professor Vilmar. Então tá, desculpa, por isso não pudemos botar toda a nossa fé na tecnologia. Dizia então também, quero saudar a nossa cidade, 348 anos, Florianópolis é a Ilha da Magia, mas ultimamente vem sendo o Vale de Lágrimas. O Vale de Lágrimas e tristezas, de vidas ceifadas nessa dificuldade que o nosso estado passa. Somente hoje em Santa Catarina foram 182 vidas ceifadas devido à pandemia. No Brasil, nós já passamos o número de 295 mil mortes. É um vale de lágrimas, é um vale de dor. Os números revelam também que em Santa Catarina nós estamos com mais de 767 mil casos confirmados de Covid, 31 mil casos ativos, 9.651 pessoas foram em óbito. 41% desses óbitos são mulheres e 58% são homens. Os homens estão morrendo mais. E pasmem, o vírus que só pegava velhinho, que tinha comorbidades, já matou de 10 a 19 anos, 16 pessoas, e de 0 a 10 anos, 19 pessoas. Estamos com uma taxa de ocupação em leitos de UTI de 98%. 98%. E esse número varia, 98%, 97%. Com um tempo médio de ocupação em um leito de UTI de 14 dias. E eu aproveito aqui, professor Nilo, professora Terezinha, professor Santiago, professora Silvia, para agradecer publicamente os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Quem são os hospitais filantrópicos? São aqueles hospitais mantidos pelas congregações, pelo espírito religioso, pela filantropia, que atende 80% do SUS em Santa Catarina. Eu acho que é muito digno começar essa reflexão ética, reconhecendo esse ambiente que nós estamos, e com um número muito importante. 80% dos atendimentos nos 295 municípios do estado de Santa Catarina são feitos por hospitais filantrópicos. E você deve se perguntar, mas quem são esses hospitais que são filantrópicos? É lá onde estão as congregações. É lá onde estão as associações. São esses hospitais que estão sendo a porta de entrada dos catarinenses. Nunca o estado de Santa Catarina precisou tanto da força viva das organizações filantrópicas religiosas, das santas casas que estão segurando o nosso estado. Eu falo isso porque às vezes nós pensamos, poxa, nós temos 295 municípios, né? O estado está presente. 80% do atendimento SUS em Santa Catarina é feito por entidades filantrópicas, e a grande maioria com marca de um carisma e de uma identidade religiosa. A vocês, nosso muito, muito, muito obrigado. Com esses números que não são nada acalentadores, nós devíamos estar festejando a nossa desterro. Nós devíamos estar hoje nas ruas, alargando as nossas pontes de alegria, mas infelizmente nós não podemos fazer isso. Mas ainda bem que dentro dessa dinâmica nós pudemos nos reunir para filosofar, pensar e jogar luzes nesse momento difícil que o Brasil, o mundo, Santa Catarina, Florianópolis está vivendo.
Eu quero trazer, pontuar algumas reflexões, como eu já falei, o professor Nilo, ele tem um pouquinho mais de cabelos brancos do que eu, e isso significa um pouquinho mais de leitura e um pouquinho mais de publicação na área, então ele vai entrar com maior profundidade. Mas eu gostaria de trazer 2, 3 pontos que é muito importante para a nossa especulação teológica. Até agora, sobre os dados da pandemia, sobre o sistema pandêmico, sobre o entendimento da pandemia, esses números que eu trouxe para vocês, eles têm muitos entendimentos, né? Muitos segmentos estão falando. Fala o segmento da saúde, fala os empresários, fala os prestadores de serviços, fala os profissionais da educação, fala o trade do turismo, fala os segmentos representados dos leigos e dos segmentos religiosos, fala os liberais, fala os conservadores, fala os progressistas, fala o judiciário, fala o legislativo, fala o administrativo, está todo mundo falando. E aí a grande pergunta que nós devemos fazer-nos: o que tem para falar sobre esse ambiente, já que está todo mundo falando, o que a filosofia moral, o que a ética social tem a contribuir neste conceito de pandemia e de situação pandêmica? Já que está todo mundo falando. Agora, eu gostaria de aterrissar a nossa discussão dentro de uma história, dentro de um contexto. Se a filosofia, ao longo da sua origem, do seu entendimento, Frei Nilo, ela sempre teve uma preocupação latente constante, em buscar entender a realidade, se aproximar da realidade. Uma preocupação epistemológica, uma epistemologia de linguagem para se aproximar, entender e descrever a realidade dentro do seu contexto, sem cair nas contradições, sem cair nos enganos, sem cair na superficialidade. Ao longo da história, a filosofia, o entendimento filosófico, sempre teve uma preocupação, uma filosofia da linguagem, uma episteme, para acertar na realidade. E a realidade, professora Silvia, ela é única. 295 mil mortos no Brasil. Agora, pensem comigo. Se a grande provocação filosófica é buscar esta realidade, essa causa, esse debate para descrever essa realidade que nós não podemos fugir, nós percebemos que hoje, na secularidade, nós estamos fugindo de uma discussão epistemológica, de buscar a realidade da causa, e estamos entrando num jogo, professor Nilo, de narrativas. Construção de narrativas. Jogo de narrativas. Muito mais que uma preocupação com a realidade e a descrição da realidade, da problemática do real, e eu boto sempre qual é a realidade hoje, 295 mil vidas ceifadas no Brasil, nós, mais que uma preocupação de descrição da realidade, estamos vendo que brigas, movimentos, construção de narrativas. E aqui eu gostaria de fazer um acento, porque sempre quando nós entramos no jogo de construção de narrativas, nós caímos no perigo de narrativas que fazem leituras parciais da realidade. Isso é uma preocupação. Quando nós deixamos de nos preocupar com uma epistemologia da linguagem, com o objetivo de se ater ao fato, e entramos em uma lógica de construção de narrativas e narrativas parciais. Qual é o perigo disso tudo, minha gente? O perigo de nós construirmos um entendimento de narrativas ideológicas e, logo, uma ética ideologizada. Ufa! Por que o professor Vilmar está começando nesse discurso? Se hoje nós estamos no momento das narrativas que ficam se degladiando nas redes sociais, ficam se brigando, abre, fecha, fecha, abre, e fala o setor empresário, e fala o setor turístico, e fala o setor da educação, e fala os professores, e fala a saúde, e grandes narrativas são construídas e a realidade é evitada, e eu gosto de acentuar,
295 mil mortes, a realidade é evitada, o que isso nos leva a pensarmos e a observarmos? Que em uma sociedade, cada segmento é portador de uma verdade subjetiva própria. Essa é a grande problemática. Cada um está carregando dentro dessa discussão uma verdade subjetiva própria que torna difícil o cidadão inserir-se em um projeto comum. Quando acontecem as brigas de narrativas, a narrativa lá, narrativa acolá, fica difícil para a sociedade, para o indivíduo e para o cidadão entrar e se inserir em um projeto comum que vá além dos desejos pessoais. Olha só que profundidade, professor Santiago. Nós estamos falando em um projeto, em uma discussão de narrativas, de construções que narram realidades particulares que não conseguem superar os desejos pessoais. E daí não nos resta uma outra e dura realidade, que é aquela, senão, de uma generalizada indiferença relativista. Uma indiferença relativista. Então, numa guerra de narrativas, onde se perde o desejo primordial de entrar na verdade, e ficamos na contradição que revela segmentos com, única e exclusivamente, realidades e verdades subjetivas próprias, o fruto disso tudo é uma verdade, uma generalização e uma indiferença relativista. E aí eu aproveito já para ir concluindo esse caminho de entendimento filosófico, social, humano, praxeológico, com uma leitura muito boa, que eu terminei há poucos dias, e que provavelmente alguns de vocês já conhecem, talvez com certeza o professor Nilo, Sociedade do Cansaço, de um filósofo Byung-Chul Han, coreano, radicalizado na Alemanha, que trabalha a Sociedade do Cansaço, e ele bota 3 pontos fundamentais e nós deveríamos anotar para fazer uma leitura holística do que nós estamos passando. Primeiro ponto: a fuga do ético para o estético. Uma fuga. A fuga do ético para o estético. Nós saímos do compromisso ético, do agir humano, da responsabilidade, para um compromisso estético, plástico, harmônico. Isso é um perigo. Um segundo momento, a fuga do compromisso para o lazer. Diria Francisco, da consciência comunitária para as consciências isoladas. O terceiro ponto, importantíssimo, uma fuga da disciplina e da obediência para o desempenho e a produtividade. Sociedade do cansaço, a sociedade do cansaço é a sociedade da fuga, da disciplina, da obediência para o desempenho e para a produtividade. Desempenho e produtividade, que segundo o autor, quem sou eu? Segundo o autor, que gera uma sociedade cansada, com pessoas depressivas e fracas, que esqueceram o sentido da contemplação, do silêncio, da alteridade e do cuidado. Logo, logo nós vamos estar falando em ética do cuidado. Agora, se você está se perguntando, professor, por que nós estamos anestesiados com a ética do cuidado? Por que nós estamos anestesiados com o sentido de
compadecer-se, de cuidar de nós mesmos e do outro. Parece que nós perdemos o sentido do cuidado. Jung fala, atento para essas fugas. A sociedade do cansaço, que se cansou do outro, de cuidar do outro, da carne do outro, do grito do outro, do rosto do outro. A sociedade que se cansou do outro é a sociedade que está em fuga. Em fuga do ético para o estético, do compromisso radical da entrega do serviço, da pontualidade para o lazer. E aqui eu sempre gosto de amarrar o Jung com Francisco, o compromisso comunitário com as consciências isoladas, e uma fuga, professora Silvia, da disciplina e da obediência, que não é uma disciplina servil, cega, sem autonomia, mas uma disciplina e uma obediência que revela uma pobreza interior, que revela um despojamento interior, uma disciplina que revela não submissão, mas serviço. Agora, se nós temos uma fuga da disciplina da obediência para o desempenho e a produtividade, e aí me permita, eu sei que o Frei é muito mais especialista do que eu, é um franciscano, lembre que o terceiro capítulo da Laudato Si é a crítica ao paradigma tecnocrático. Gente, informação não é formação. Ciência não quer dizer consciência. Informação precisa de formação. Ciência precisa de consciência. E por que eu faço isso? Já para finalizar a minha fala. Se nós estamos dentro de um paradigma, de uma sociedade cansada, uma sociedade que foge da disciplina, da obediência, da entrega, do ético, e tenta encontrar alívio no estético, no lazer e na produtividade, uma sociedade que responde com homens e mulheres, aqui eu falo homem antropológico, pelo amor de Deus, é homem e mulheres. Homens e mulheres depressivos, cansados e fracos. Concluindo, se um modelo social tecnocrático deixa passar despercebido a contemplação, a alteridade, o cuidado, logo, o rosto e a carne do outro não é mais um dever ético de obrigação moral. Então aqui, professora Silvia e queridos amigos, nós poderíamos entrar com uma discussão filosófica, teológica, de Emmanuel Levinas, de Bonnier, poderíamos falar de, meu Deus, Edith Stein, tantos grandes humanistas, Francisco, o Papa Francisco, outro grande humanista. Aqui nós poderíamos falar de Bonnier, Levinas, poderíamos entrar e Jacques Maritain, mas a verdade é o quê? Para finalizarmos esse nosso grande entendimento. A fuga, o mundo agitado, o mundo corrido, o sistema meritocrático produtivo, que esvaziou o sentido do homem, da contemplação, da alteridade e do cuidado, não nos permite mais parar e perder tempo com o outro. Porque perder tempo para derramar óleo, azeite e vinho nas feridas de um estrangeiro, de um desconhecido, de um outro que não sou eu, é contraproducente, não é produtivo. Ou seja, a ética, a obrigação de cuidar de mim mesmo e do outro, ela se torna uma ciência demasiadamente deformada e contraproducente aos olhos da produtividade, da sociedade do desempenho. Termino a minha fala não querendo aqui menosprezar o empenho e serviço dos empreendedores,
da economia social, da economia de Francisco, de todas as pessoas que trabalham no comércio. Pelo contrário, eu estou reconhecendo a importância de cada um dentro desse sistema sociopolítico, econômico, social, e o que eu estou chamando a atenção, porque o autor assim chama, não sou eu, não teria essa pretensão, mas que os autores assim chamam, cuidado, porque esse excesso de desempenho, de produtividade, nos faz homens e mulheres cansados. Cansados, inclusive, do outro. E cansados de nós mesmos. E por isso, o alto número de depressão. Não vou falar em suicídio, tivemos a campanha da fraternidade do ano passado, não é o momento, mas uma vontade de aumentar o nosso entendimento sobre o cuidado. Encerro com vocês lendo, parece que assim, o professor tirou isso, que cabra inteligente que está falando. Não, na natureza, Lavoisier. Professor Santiago, Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu também transformei, eu copiei, ou seja, né, eu fui na Evangelii Gaudium, número 61, Papa Francisco. Permitam que eu leia para encerrar a minha contribuição. Torna-se, desculpa, uma cultura, abre aspas, Papa Francisco, uma cultura em que cada um pretende ser portador de uma verdade subjetiva própria, torna-se difícil que os cidadãos queiram se inserir em um projeto comum que vai além dos benefícios e desejos pessoais. Papa Francisco. Agora, o pensamento, não sei se essa palavra existe, falar dalbosiano, o meu pensamento dentro disso aqui. Enquanto nós ficarmos amarrados às guerras de narrativas, às construções de narrativas, os interesses particulares de grupos particulares, do segmento A, do segmento B, do segmento C, e fugirmos da realidade, e eu chamo para a realidade 295 mil mortos, nós vamos estar fugindo de um projeto comum e ficar rodando na parcialidade dos interesses de desejos pessoais, ou de grupos pessoais. E aí se emerge a indiferença relativista. A indiferença é, não me importa se é 295 mil ou se é 300 mil. O que importa é a minha narrativa. E aqui é um grande problema ético e moral. Agradeço a paciência de todos nesse 15 minutos que eu acho que eu ultrapassei. Mas eu peço desculpa porque primeiro eu agradeci, até começando a falar. Porque se eu não agradecesse, depois dizer, você não agradeceu. Então, feito. Desculpa, professora Silvia. Agora vem a parte mais inteligente, que é com o Frei. Então, vamos agora estar atento para ver como é que ele consegue, como é que nós podemos entrar em um curso de ética sem cair nos enganos dessas narrativas. Muito obrigado, professora. Obrigada, professor Vilmar Dalbó, pela sua colaboração. Só lembrando aos alunos da graduação em Teologia da FACASC, que estão participando da live, que quiserem a declaração, anotem o nome no chat, por favor. Então, agora, Frei Nilo, é com você, Frei Nilo, doutor em Teologia e em Educação. O Frei Nilo tem uma grande caminhada na relação com a ética, ele fez o seu doutorado na Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, na França, tem pós-doutorado, nós não precisamos falar do que ele fez, porque por si só a gente já vai reconhecer. Muito obrigada mais uma vez, Frei Nilo, por apresentar à FACASC essa proposta de discussão sobre questões éticas em tempo de pandemia. Obrigada, e é com você agora, por favor.
Boa noite a todos. Eu realmente agradeço a FACASP por ter aceito e se colocado logo no diálogo, na interlocução, de realmente debatermos as questões éticas em meio à pandemia. Então, a live de hoje à noite é fruto disso, e depois a oferta de um curso que eu vou ainda apresentar no final da minha fala, um curso de extensão com 10 encontros. Eu quero, assim, agradecer a FACASP pelo retorno, a professora Silvia Regina, que de imediato fomos conversando, muito acessível, né? E a todos vocês que se colocam nessa interlocução. Gostaria de voltar a agradecer a presença de Dom Sérgio, bispo de Bragança Paulista, sempre meu interlocutor e amigo, irmão maior em Bragança, nos 7 anos que eu passei junto à Universidade de São Francisco. Gostaria de também dar um alô à irmã Marilene. Irmã Marilene é do Amazonas, e significa que a Luana não é a mais distante, não. Irmã Marilene está conectada conosco nessa noite. Eu fico muito grato e feliz por saber que o estado do Amazonas está aqui. O Brasil é pequeno nesta hora, né? Eu agradeço ao professor Vilmar pela disponibilidade de estar nesse diálogo, nessa interlocução. Que bom ouvi-lo, muito, muito, muito interessante. Eu vou tentar abrir um material para apresentação que nos acompanhará em forma de PowerPoint. Vamos ver aqui se logo aparece. Fizemos o teste há pouco e deu certo. Vamos, então, aguardar. Estou clicando aqui no meu outro computador, ao lado, sim, parece que sim. Isso. Só um instante. Há pouco funcionou bem. Agora está bem devagar. Aparecendo não, né? Ainda não, Frei. Deixa eu ver o que houve. Será que eu tenho que regular? Agora sim. Agora isso, que bom. É isso mesmo, né? sim, está bem. Então, eu vou só colocar em tela cheia. Isto. Perfeito. Vejam, trata-se de discutir as questões éticas em tempo de pandemia, nessa live desta noite. Nesse segundo quadro, vocês veem uma notícia que foi objeto de divulgação da imprensa de ontem para hoje. Se vocês olharem bem, a curva em laranja aqui que sobe é o Brasil, né? Quando a tendência geral dos demais países é de um decréscimo, até bastante rápido, né, dos casos de Covid, de alguns, né, bastante íngreme, mas o Brasil tem a tendência de um aumento muito grande, o que nos coloca em alerta máximo, e as questões que abordaremos no curso, talvez hoje à noite não seja possível tudo isso, vai também analisar o que está acontecendo de específico, de especial no nosso país, que tende ao crescimento do número de casos. Não vou me ater a isso, só aí o gráfico para nós nos colocarmos alerta. Na verdade, a postura ética, e aqui eu levanto algumas questões prévias, nas questões éticas, e depois a abordagem que eu farei durante o curso de extensão dentro do âmbito da bioética, uma nova ética, que não pode ser mais uma ética individualista nem antropocentrada. Hoje, as grandes questões que nós debatemos vão na linha de uma ética, de uma nova ética, pensar de maneira comum, superar as visões fragmentadas, interligando as pessoas, os povos e a natureza,
Isso significa que a ética ganha um sentido de responsabilidade coletiva. Sentimos a necessidade de criar um consenso fundamental em termos de convivência humana e também ecológica. Então, aqui este é o grande desafio que deve estar na base de uma visão que não pode ser mais somente centrada no homem, nem no indivíduo em si mesmo, mas na coletividade, no sentido de família, comunidade, e em meio a uma casa comum, como nos diz o Papa Francisco, que é tudo que interage no planeta Terra. Vivenciar esta nova ética significa olhar o ser humano não acima da natureza, mas junto, no meio, numa atitude participativa, num cuidado responsável. Vejam só como eu já destaco aí os termos mais importantes, eu não vou ler tudo que está aí, porém, vem aquilo que o professor Weimar falava, que era a questão do conhecimento científico. Nós tomamos ou direcionamos o conhecimento como instrumento para interferir na natureza. E nos adestramos, vejam que as palavras que eu escolho são fortes, e nos adestramos para sermos fazedores de coisa, e validamos o que é útil e eficiente e dá lucro. Mas aí o que isso traz? A vida humana fica em segundo lugar. Coisificamos o próprio ser humano, né? E como as coisas são descartáveis, acabamos descartando, nessa coisificação da vida, o próprio ser humano e a própria natureza, não respeitando o quão ela é importante para todos nós. A nova ética pensa o universo como rede, teia de relações, cheia de interconexões. Vejam que aí algo pode ser batido. E eu fui buscar alguns elementos, antes de apresentar para vocês o curso que eu imagino para extensão, alguns elementos da Laudato Si, né, e também da Fratelli Tutti do Papa Francisco. Eu creio que isso serve como base para podermos pensar a ética, uma nova ética, que tem por parte dos escritos do Papa Francisco elementos de extrema grandeza. Primeiro, o diálogo com todos. Aliás, o tema da campanha da fraternidade é justamente isso, o diálogo, né? O diálogo com todos, pensar a casa comum, e a pandemia está nos urgindo a pensar o mundo como um todo, cuidando da natureza, protegendo o ser humano. Claro que não podemos cair de novo nesse antropocentrismo, somente o ser humano, e às vezes individualizar. O Papa Francisco nos diz, lança o convite urgente de renovar o diálogo sobre a maneira como estamos construindo o futuro do planeta. É preciso assegurar um desenvolvimento científico e social que seja responsável e amplo, capaz de considerar toda a informação disponível. Evidentemente, nesse campo, quem é que sofre mais? Os pobres. Numa sociedade do descarte, da indiferença, são os pobres que sofrem mais, né? E a economia, muitas vezes buscando lucro imediato, lucratividade sem limites, não percebe o custo dos danos, que o custo dos danos é maior do que o próprio benefício econômico. E aí, evidentemente, estamos no meio desta grande questão de como tratamos a natureza, como organizamos a economia, e não se coloca a serviço, mas acima do ser humano e da natureza. É como se a natureza, como se fosse, a economia fosse personalizada e o ser humano e a natureza virassem meras coisas, coisificadas, e, se for o caso, descartadas. Isso os frutos disso é simplesmente horroroso.
O Papa nos lembra que existe a quebra de 3 relações ou inter-relações, com Deus, com o próximo, com a natureza, acrescento a questão consigo mesmo. E isso nos tira as bases primeiras de onde a própria ética costura a rede de sustentação do ser humano. Quando existe o cultivo de Deus, de uma espiritualidade, o respeito do próximo, a busca da relação equilibrada com a natureza e o cultivo de si mesmo. Evidentemente, o professor Vilmar já nos disse que o paradigma tecnocrático ele foi levado, instrumentalizado e produz uma cultura do relativismo, do descarte, da fragmentação. Vejam, nós nos especializamos tanto que vemos as coisas, a realidade por pedaços, em fragmento, não é? E aí está um problema de nós querermos ser pessoas realizadas por inteiro, mas apostando só num pedaço. Como? Às vezes eu brinco, você quer ser feliz por inteiro, você aposta todas as cartas num fragmento, num pedaço. Evidentemente, isso nos leva ao grande desafio ético de cultivar a vida na sua integralidade, parte da casa comum, a natureza, evidentemente. E aí, porque a grande questão é sempre impostar as coisas dentro daquilo que é uma ecologia integral. Tudo está relacionado, nas mais diferentes dimensões, desde os grupos primários, como a família, até a vida internacional. E vem a grande pergunta do Papa Francisco: que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, as crianças que estão a crescer? Aí, evidentemente, tem mais questões que se seguem, mas são perguntas cruciais. Existe, portanto, uma responsabilidade para com o futuro da humanidade, para com o futuro da casa comum. Evidentemente, nossa geração não pode simplesmente explorar a casa que é de todos. A Fratelli Tutti, só para captar alguns elementos sobre a fraternidade e amizade social, ela nos alerta que a pandemia da Covid-19 nos faz entrever, nos mostra com clareza as falsas seguranças, nossa incapacidade de agir em conjunto. É incrível que nós estamos super conectados, porém fragmentados, nos agarrando a pequenas coisas que são muito parciais, relativas, né? E nos alerta o Papa que não basta fazer funcionar melhor o que já fazíamos. Seria um erro grandioso. Devemos rever aprendendo algumas lições, mudando muito do nosso modo próprio de ser, né? Uma verdadeira conversão. Antes de tudo, é preciso, diz nosso Papa Francisco, que renasça o anseio da fraternidade a nível mundial, reconhecendo a dignidade de cada pessoa. Pois bem, se sentir comunidade, a questão da ajuda mútua, juntos olhando para o futuro, sonhar juntos, é um linguajar muito distante do individualismo, tão forte e cultivado na sociedade e na cultura atuais. Que nos lança verdadeiras sombras. Nós vivemos no meio de sombras do egoísmo, das ideologias, dos nacionalismos exacerbados. Somos pessoas globalizadas, mas não somos irmãos. Uma economia aberta, mas não justa. Sem consciência histórica, sem aprender as lições que no passado já se fizeram, sem olhar o presente para ver como podemos traçar melhor os caminhos do futuro. E as pessoas que têm o valor primário em sua dignidade necessitam ser respeitadas e cuidadas, sabendo que os pobres, os deficientes, sofrem mais, né? Alguns parece que não servem, podem ser descartados como os nascituros, ou já não servem mais como os idosos. E tantas vezes somos uma sociedade de desperdício, tanto alimento, por exemplo, jogado fora. Falar em direitos humanos, mas eles têm que ser universais, como
como levar a questão dos direitos humanos quando ainda existe escravidão, aliciamento de jovens, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, né? Falamos tanto na globalização, mas não temos tudo em comum. E aí estamos nós no mesmo barco, não tem como. Acho que a pandemia veio nos alertar que não estamos sozinhos. Não é possível querer viver na autossuficiência de quem diz eu me garanto sozinho. Estamos no mesmo barco, ninguém se salva sozinhos, fazemos parte de uma mesma e grande casa comum, como irmãos. E o mercado, a grande questão do mercado, por si só não garante tudo. Preciso pensar nos seres humanos, representem a natureza, pensar mais no nós, pensar com a humanidade. Mas a humanidade está no rosto concreto das pessoas, né? Cuidar com a comunicação que nos lança verdadeiras ilusões, fake news, informação sem sabedoria, tudo isso nos questiona fortemente. A grande saída qual seria? O Papa Francisco nos diz, amar o outro. Aí é citado muito bem na Fratelli Tutti, Mateus 7, quando diz tudo, pois quando quereis que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Esta é a lei e os profetas. Depois, outra saída é pensar em gerar um mundo aberto, com rostos concretos. Mais do que palavras, a ética nasce do encontro. Né? Mais do que uma reflexão distante, a ética nasce dos vínculos que se criam com as pessoas, da comunhão, da fraternidade, em que a própria política deve estar a serviço do bem comum, uma forma de caridade social. Precisamos, então, de um processo de cura, de novo encontro, de instaurar a paz fruto da justiça, da misericórdia, e aí sim nos aproximaremos da verdade. Só então, e não apenas uma verdade ideologicamente montada para fazer face a isto ou aquilo, ou, pior, me contrapor. Essa cura, esse novo encontro, deverá começar a partir dos últimos, dos menos favorecidos. O perdão, o chamado a todas as religiões a colaborar juntas. Bom, isso foi, na verdade, um pequeno lembrete do que seria a porta de entrada daquilo que eu estou propondo à FACASC como curso de extensão. É para dizer, bom, nós temos uma riqueza muito grande que vem da nossa raiz cristã, católica, enfim. E o curso de extensão teria o nome Questões Éticas em Tempo de Pandemia pela Covid-19. As aulas são pelo Google Meet, sempre às 20 às 21 horas, ou seja, às segundas-feiras, do dia 12 de abril a 14 de junho. A carga total será 20 horas, das quais 15 com aulas síncronas, aqui online, e 5 com leituras. O público-alvo seria os profissionais de saúde, lideranças comunitárias, agentes de pastoral, cidadãos interessados em aprimorar os cuidados com a saúde e refletir sobre o tema final, né? Aliás, todos nós estamos precisando nesta hora. Quais são os objetivos? Existe um objetivo geral neste curso proposto à FACASC. Refletir sobre os aspectos advindos da ética e da bioética em relação à saúde e à vida neste tempo de pandemia. Tendo como objetivos específicos apresentar os fundamentos e os princípios éticos necessários para uma investigação bioética sobre a vida. Refletir sobre a pandemia e os desafios éticos. Compreender a vulnerabilidade da condição humana e a responsabilidade de preservar a dignidade da pessoa humana. Refletir sobre as dimensões humanas que sobressaem em contexto de pandemia. Estudar a importância dos cuidados com a saúde humana
e suas relações com o cultivo da espiritualidade, e compreender a ética do cuidado em tempo de pandemia. Vejam só, o curso está montado em 6 áreas, em 6 capítulos, começando pelos fundamentos e princípios éticos em tempos de pandemia. A intervenção da ética na modernidade e pós-modernidade. Como a ética interage nesse tempo de modernidade e pós-modernidade? Ou nessa grande mudança de época? Bom, as dimensões humanas do contexto de pandemia, as vulnerabilidades da condição humana, a questão de saúde e doença, ética do cuidado e saúde humana e espiritualidade. Aqui eu dou apenas, e está na fase de finalizar, aqui apenas uns slides que no primeiro encontro vai aparecer, né? E que é a origem de toda a ética. Se nós olharmos ethos, ética, onde está a raiz, a identidade, o modo próprio de ser, a essência do humano, começam com coisas muito básicas. Podemos até querer citar Platão, Aristóteles, Sócrates, muito bem. Mas veja, a origem de toda a ética, que cria a raiz e a própria identidade no modo próprio de ser, a essência do próprio ser humano, começa no cuidado. Cuidado de si, respeito dos outros, equilíbrio da natureza, cultivo da transcendência. Aqui se forma a rede básica que se interconecta para ser a base da construção do ser humano através da história, não importa a cultura, a religião ou povo. Aqui se constrói a morada, a raiz mais profunda, o modo próprio de ser e de viver. Então, a ideia, não vou passar o que vai ser o primeiro encontro, mas é a partir daqui começarmos a pensar juntos, e a pandemia? Onde está o cuidado de si? O respeito do outro, o equilíbrio com a natureza, o cultivo da transcendência. Para vermos, enfim, as grandes respostas que, como seres éticos por excelência, nós, juntos, podemos chegar a dar. É uma construção coletiva, uma construção comunitária, família que pensa junto, a partir dessas noções básicas do cuidado, do respeito, do equilíbrio, do cultivo da transcendência. Na verdade, termina aqui. Aliás, eu tenho que tirar agora. Muito obrigada, Frei Nilo, pela sua apresentação. E agora, então, a gente tem alguns minutinhos que eu gostaria de abrir a perguntas, gostaria de fazer a sua contribuição também, né? O Frei vai parar ali a apresentação, e aí ficar com uma tela única, não a tela duplicada, e quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, né, que eu dou a palavra. Por favor, é com vocês, aproveitem. Coragem, um de cada vez. Posso, sim? Pode. É mais dirigido ao professor Vilmar. Gostei muito da questão das narrativas que ele falou, é bem interessante. Mas diante de tantas narrativas, e agora, observando qual o número que nós temos de mortos no Brasil, 3.158 nas últimas 24 horas, a pergunta que eu me faço, como nós, cidadãos, que atitudes éticas devemos ter? Qual é a nossa postura no meio de tantas narrativas, de tanta descoordenação, de tantos problemas? Como eu ter a minha consciência de cidadã e a minha ética, diante desse contexto todo que nós estamos vivendo?
Uma grande síntese a essa narrativa, e vou responder à luz dos humanistas, né? Porque nós poderíamos ter N respostas, né? À luz dos grandes humanistas, o qual me enquadro eu, e também enquadro o Papa Francisco, a resposta seria: escolhe, pois, a vida. Uma ética que gere a vida, né? E eu peço só que o conceito de vida, e o professor Nilo pode nos ajudar na bioética, um conceito de vida alargada, né? Escolhe, pois, a vida alargada, que começa com a concepção uterina, o nascituro, e se desenvolve todo ao longo de um percurso até o seu declínio natural. Escolhe, pois, a vida, professora, é escolher a vida no meio desse decurso, desse percurso de viver. Então, se algumas vezes escolhemos a vida lá na concepção, vamos escolher opção preferencial pela vida agora em época pandêmica. Escolher a vida no seu declínio natural. Escolher a vida em cada segundo e consequência. Portanto, a opção ética neste momento, à luz do humanismo integral, Levitin, Maritain, Munier, escolhe, pois, a vida. E como o Frei nos mostrou, uma lógica do Papa Francisco, o dom da vida, o quinto mandamento, né? Não matar, está no centro, né? É o quinto porque está no centro, é o coração, né? Tudo depois vem ao redor dele. Primeiro é a vida. Então, dentro de uma escolha ética, de um agir humano, nós vamos escolher sempre a opção pela vida. E a radicalidade das narrativas é entender, dentre o conjunto de narrativas, qual é a que nos aponta ao cuidado da vida, e é uma contradição aos 295 mil mortos, é aquela que defende a vida. Então, para terminar e não alongar, professora, não transformar o conceito de vida num conceito redutivo, extremamente conservador, uma vida pontual, mas uma vida holística, uma vida relacional. A vida que é vida em relação com o cosmos, a vida que é relação com a natureza, a vida que é relação com a consciência, a vida que é relação com a natureza, a vida que é relação com a sociedade, com o outro. Quando um desses níveis é rompido, ou com a consciência, ou com o outro, ou com o ambiente, nós estamos cometendo uma falha. Portanto, a resposta humanística é escolhe, pois, a vida. Ponto. Agora, não é dogma. Tem gente que escolhe uma outra lógica. Obrigada, professor Vilmar. Professora Terezinha, mais alguma questão? Está com a mão levantada? Ai, desculpa. Não. Irmã Marilene, quer falar? Eu acho que alguém, uma criança que está. Só lembrando para vocês, a Faculdade Católica de Santa Catarina, ela está com cursos de extensão que se comunicam, se intercomunicam. Nós temos profetas e profetismos trabalhando a profecia a serviço da vida. Temos um curso de escatologia que está tratando também das questões, não apenas do pós-morte, mas é o destino de todos nós. Temos também, então, agora que vai começar o curso de questões éticas em tempo de pandemia, de segundas-feiras. Que a minha grande esperança é que a gente não fique apenas no debate, mas que a gente saia desse curso com ações concretas. E temos também um curso sobre a economia, repensando a economia do Papa Francisco. Então, eles estão interligados, né? E voltamos a falar para vocês e a pedir. Quem quiser fazer parte dos nossos cursos, entre no site, especialmente o curso que está com inscrições abertas. Questões éticas em tempo de pandemia, entra no nosso site, www.facasc.edu.br/extensão para fazer a sua inscrição. Frei,
Temos mais algum minutinho, se mais alguém tiver alguma pergunta ou uma última colocação sua, para a gente não se delongar mais. Sim. Bom, sobre a questão que foi colocada, sobre as narrativas, sempre é preciso ser vigilante ao grau de cegueira ideológica que uma narrativa traz. Não é só ideologia, o problema é o nível de cegueira que ela nos oferece, e faz com que as pessoas não enxerguem ou não queiram enxergar a realidade no seu todo, e ficam só com um fragmento. Ou nem, às vezes, toca a realidade. Do ser humano que nós cultivamos enquanto cristãos é uma visão integral do ser humano. Valorizamos as dimensões, seja do corpo, somáticas, psicoafetivas, vejam que a visão é integral, a visão social e espiritual da pessoa. Mas hoje a gente tem cuidado de olhar esse ser humano integral de maneira alargada, valorizando, por exemplo, a pertença à comunidade, a presença na sociedade e toda a questão ecológica. Então, a visão integral dos personalistas franceses, que foi extremamente importante, que eles nos deram do ser humano, hoje nós alargamos e valorizando muitos outros aspectos, o que nos dá uma pertinência nas nossas abordagens. Não cabe uma narrativa que apenas, digamos assim, é redutiva, ou reducionista. E isso nós devemos sempre evitar. Fazer tudo para o reducionismo, divisão ideológica, que é coisa pior. Era isso. Agradeço muitíssimo a FACASP. Agradeço muitíssimo também a professora Silvia pelo retorno sempre dado. Frei, ainda tem mais uma pergunta. Lídio Luiz Manete, ele levantou a mão. Lídio, sua pergunta? Boa noite, professora Silva. Bom revê-la novamente. E eu gostaria de só fazer um complemento aí e fazer uma pergunta para o Frei Nilo. Eu até coloquei aí no chat. Boff fala no seu livro Saber Cuidar, ter compaixão pela Terra, dentro do livro Harmonia do Universo. Professor Nilo, será que não está faltando em nós, humanos, em nós, lideranças, em nós, povo, uma consciência de empatia diante desse cuidar? Sim, você diz muito bem, empatia, comunhão, corresponsabilidade, sentir-se parte integrante do universo diante do qual nós não estamos nem acima nem abaixo, estamos em comunhão com os outros, né? E grande empatia com o rosto de nossos irmãos, com os pobres e menos favorecidos, empatia com o universo criado, os seres da natureza. Eu acho que a grande saída é essa aí, ser essa grande família na casa comum, com todos os seres da criação. Nós temos aqui no chat muitos agradecimentos, muitos elogios ao professor Vilmar, ao Frei Nilo, o pessoal agradecendo porque vocês estão nos ajudando a refletir sobre um tema tão importante e tão atual. Professora Silvia. Sim? Só para... Por que participar desse curso com o Frei Nilo e com essa ideia, né? É um curso que vai ficar na especulação teórica, é um curso que vai ser... É um curso igrejeiro, é um curso filosófico? Não. Percebam a necessidade de nós desenvolvermos políticas públicas integrais e não fracionadas. Então, um chamamento do Papa Francisco a nós leigos que estamos ad extra, estamos no mundo civil, é trazer essa dimensão integral para o desenvolvimento de serviços, de políticas públicas de forma integral, que liguem o homem à sociedade, ao cosmos, à natureza, de forma integral e sustentável. Então, quer dizer, nossas políticas ainda não são integradas, as nossas cidades não se conversam, as nossas regiões não se conversam, cada um vai para um lado. Então, essa integração, que parece uma especulação teológica tão longe, vai trazer para nós, comunidade, nós, lideranças, nós vamos aterrissar, nós vamos formar uma consciência civil humanística. Então, esse grande chamamento que a Faculdade Católica está fazendo,
que a extensão está fazendo, que o professor Nilo está fazendo, é um chamamento humanístico, que vai nos ajudar. Então, eu acho que nós precisamos ser multiplicadores, saindo dessa live, dessa conversa, como multiplicadores, com uma missão, porque serve para dentro da igreja, para fora da igreja, para o ambiente público, para o ambiente civil, para o ambiente privado, para as nossas comunidades. Então, fica o meu chamamento em também buscar gente e levar essa mensagem, porque nós reclamamos tanto, as nossas políticas não são integrais, os nossos municípios não se conversam, os segmentos não falam, as nossas regiões não se falam. Vamos propor política pública de forma de consórcios. O que é fazer um consórcio municipal, um consórcio estadual? Mas o quê? É a integração. E a base está aqui. Então, eu acho que a nossa missão é fazer entender que isso aqui não é um discurso abstrato, mas é um discurso prático, assim como é Francisco. Certo, Frei Nilo? Acho que estou falando, estamos no caminho certo, ou não? Muito bem, vamos lá. Seguimos em frente. Agradeço muito as suas palavras e a sua participação nessa noite. É isso aí. Obrigado, professores. Obrigado a todos. Obrigada, era o meu pedido final, né? Que quem ainda não se inscreveu... Silvia, tem mais perguntas, tem mãozinhas levantadas. Tem a Lohana? Lohana? E tem mais uma mãozinha aqui embaixo. Oi. Pode falar, Lohana. Então, eu queria fazer só um complemento, porque o Lídio, ele trouxe uma coisa muito de encontro com nós. Eu que estou entrando na área da saúde, vejo que a questão da empatia é o que falta mais na sociedade. E aí, o professor também, Vilmar, se não me engano o nome, ele fala também a questão de levar isso para dentro da igreja, para fora, para a sociedade em si. Eu, como coordenadora de catequese, eu vejo que a empatia, ela não está em falta somente na sociedade, mas também dentro da igreja. É um grande trabalho que a gente tenta colocar, não só para os que estão chegando dentro da igreja, aqueles que já estão ali, essa questão da empatia, um ajudar o outro. O professor Vilmar também falou a questão da depressão. A questão da depressão também é uma questão de empatia. Muitas das vezes a gente tem colegas, pessoas do nosso lado com estes problemas, muitas das vezes não sabemos lidar, muitas das vezes não temos essa empatia de perguntar o porquê, muitas das vezes é uma questão já de jogar no peito da pessoa aquilo que ela tem que fazer e não perguntar. Então, a questão da empatia, ela vem faltando não só no âmbito de uma faculdade, de uma igreja, eu acho que ela vem em todo. E essa pandemia, ela vem mostrando para a gente como somos egoístas. A gente vê que nessa pandemia teve pessoas que ficou desempregadas, pessoas que vêm cheias de problema. E o que fazemos com essas pessoas? Temos a empatia de ajudá-las, de dar uma força? Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, mas era essa a minha colocação. Ok, obrigada, Luana. A minha grande expectativa neste curso é que a gente possa interagir, a nossa consciência possa se firmar nos princípios e nos valores éticos, e que possamos, realmente, eu estava pensando até numa carta, num propósito, em que se saia não apenas com reflexões, mas com indicativos de ação fundamentados na ética do cuidado, que é fundamental. Mais alguém? Alguma pergunta? Silvia, o Elzio está com a mão levantada. É que aqui para mim não aparece. Elzio, por favor, pode falar. Ele está com a mão levantada, mas não precisa. Senhor Elzio? E para mim não aparece. Vamos. Ok. Já passamos 11 minutos, né? E agradecemos de coração a todos vocês que participaram conosco. Tivemos 52 participantes nesta live, nesta noite. Que vocês sejam os multiplicadores desse tema. O curso que vai acontecer às segundas-feiras à noite, conforme o Frei já nos indicou, começa no dia 12, mas as inscrições vão até o próximo domingo, apenas dia 28 de
Márcio encerra as inscrições. Divulguem para nós, por favor. Frei, pode nos induzir a uma bênção para terminarmos essa noite, por favor? Muito bem, na alegria de estarmos juntos, da partilha entre irmãos. Nós sabemos que Deus é a família mais perfeita, na Trindade, e que do amor, os três formam uma unidade. Eu acho que o que mais a humanidade precisa é desta unidade dos três que no amor convergem um para o outro. É o mistério da Trindade, e nós, seres criados à imagem e semelhança de Deus, sentimos saudade dessa unidade. Sentimos que precisamos nos empenharmos para vivê-la entre irmãos e irmãs. Que o bom Deus nos conserve nesse empenho, que nos alimente na caminhada, que seja pelo seu Espírito presença viva de uma sabedoria que provoque o discernimento necessário neste tempo em que escolhas precisam ser feitas. Que no caminho de Jesus encontremos a proposta da vida, vida em plenitude para todos. Que assim empenhados possamos ser profetas, possamos ser instrumentos na mão de Deus para que o amor vença sobre as dificuldades que se apresentam nos dias de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Mais uma vez, muito obrigada, professor Vilmar, muito obrigada, Frei Nilo, e que Deus nos proteja, nos acompanhe e tenhamos cuidado. Amém. Obrigado a todos. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.